Está chegando o Piara Bosque para atualizar o cenário político em Santa Catarina. O Piara, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Bom dia. Piara, a Fiesc, fez um alerta aos candidatos ao governo de uma proposta que não agradou muito ao setor industrial catarinense. Queria que você explicasse para o ouvinte da CBN, da Jovem Pan, que proposta é essa, hein? Então, a Fiesc ela não foi gratuitamente. A Fiesc, de certa forma, reagiu a um ato que teve na terça-feira, organizado por entidades sindicais, onde o candidato do PT ao governo do estado, Décio Lima, prometeu revogar a cobrança que hoje é feita sobre aposentados, o desconto introduzido pela reforma da Previdência do governo Moisés. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na reforma do Luiz Henrique, em 2008, foram 3 grandes reformas da Previdência de Santa Catarina. Em 2008, os aposentados começaram a ser taxados em 11%. Na reforma do Colombo, em 2015, essa cobrança aumentou para 14% do que recebem, né? E só que tinha uma trava. Esse valor só era descontado para quem ganhasse mais do que o teto do INSS para iniciativa privada, que hoje está na casa de R$7 mil. Então, o valor é atualizado constantemente, está na casa de R$7 mil. Os servidores aposentados que ganhavam mais de R$7 mil tinham essa cobrança. A partir da reforma do governo Moisés, aprovada no passado, essa trava caiu para um salário mínimo. Então, todo mundo que era isento, digamos, da faixa de R$1.100 a R$7 mil, passou a contribuir com 14%. Um peso grande no salário de quem ganha menos no serviço público. Essa mudança foi muito polêmica na época e as entidades sindicais nunca se conformaram com ela. Até hoje pressionam pela revogação, coletam assinaturas para entrar com projeto, esse tipo de coisa. O Décio Lima se comprometeu. É da base petista isso, o PT votou contra, etc. A Fiesc, que apoiou a reforma da Previdência tanto em nível nacional quanto em nível federal, reagiu e fez uma nota em que o presidente Mário Aguiar diz que qualquer mudança nas reformas da Previdência, tanto nacional quanto estadual, são um retrocesso, e pediu aos candidatos ao governo do estado que tratem com responsabilidade essa questão. A Previdência é uma conta, especialmente aqui em Santa Catarina, é uma conta que não fecha e que não vai fechar nos próximos 30 anos, não há uma solução mágica. No governo Moisés, a reforma da Previdência focou um dos grandes formas de trazer mais dinheiro para a Previdência estadual foi taxar esse servidor aposentado que ganha entre R$1.000 e R$7 mil. Se foi a melhor solução, foi uma decisão que foi muito pouco feita na época. Nesse momento, é o que está em vigor. O PT, o Décio Lima, disse que vai revogar esse trecho, essa cobrança entre R$1.000 e R$7 mil. Não disse de onde vai tirar dinheiro para compensar isso, mas debate eleitoral, pelo menos uma questão relevante, a questão da Previdência começa a entrar no debate e a Fiesc também faz o seu papel. E agora eu quero te perguntar o seguinte, eu tenho acompanhado alguns debates que já aconteceram entre os candidatos, ao governo do estado, e eu notei que muito se fala e muito se usa aquela estratégia da nacionalização da eleição estadual, acabam perdendo muito tempo falando do que o Bolsonaro já fez, do que o Lula já fez, ou que os dois candidatos não fizeram, e isso acaba tirando, na minha percepção, um pouco desse foco dos assuntos locais. E eu ia te perguntar o seguinte, isso pode afastar o eleitor do candidato que usa essa estratégia ou não? A estratégia é justamente o contrário, que traga, isso é um efeito colateral do que aconteceu em 2018. Em 2018 a gente tinha uma eleição muito, muito estadualizada, muito focada nos assuntos de Santa Catarina. Mal ou bem os candidatos tratavam dos pontos locais, e uma onda nacional mexeu com a eleição e elegeu um candidato que estava fora do circuito, que era o Carlos Moisés na época. Então, hoje, nós temos muitos candidatos que têm medo de que uma nova nacionalização possa interferir no quadro e tentam se prevenir em relação a isso. A gente tem duas candidaturas que explicitamente usam o Bolsonaro como mola. O Jorginho Mello, que é do mesmo partido, o Partido Liberal, tem isso explicitamente, mas o Espiridião Amin do Progressistas, que também faz parte da aliança do Bolsonaro, também está usando o Bolsonaro direto no material de campanha. Ontem,
no debate promovido pela NDTV, nas considerações finais, o Amin foi o único que pediu voto a Bolsonaro, inclusive. O Jorginho Melo, um pouco antes, se envolveu num debate com o Décio Lima do PT sobre cultura, sobre Lei Rouanet, com aquelas conversas que a gente conhece, que circulam bastante pelo WhatsApp, mas com uma defesa enfática do governo Bolsonaro. Os outros tentam menos. O Décio Lima, obviamente, faz a mesma coisa com Lula, e os outros tentam dar uma estadualizada ali, especialmente o governador Moisés e o Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis. Eles tentam evitar esse debate, dizem que vão conversar com o presidente que for eleito e tal. Mas, na campanha, estão mais próximos do Bolsonaro do que do Lula, só que tem que ver se vai colar, mas não tentam usar explicitamente, especificamente nos debates. É uma questão, assim, a gente nunca teve aqui em Santa Catarina tão explícito isso. Quem tentava usar sempre era o PT e nunca funcionava. O PT nunca conseguiu ir nem para o segundo turno aqui na eleição catarinense, sempre com a estratégia de estadualizar o debate, de nacionalizar o debate. Agora a gente tem pela primeira vez candidatos robustos, tradicionais, que não são outsiders, como era Moisés em 2018, tentando fazer essa estratégia também. Será que vai funcionar? Isso aí a gente vai descobrir com a campanha. Mas, por enquanto, é a grande mola do Jorginho e do Amin, esse Bolsonaro colado do lado do palanque. Vamos esperar para ver, né, a finaleira disso tudo. Obrigado, Piara. Boa quinta para você. Até amanhã. Até amanhã, Fernando, Marcos, todo mundo que está ouvindo.